Não descarte pás velhas do ventilador de teto antes de tentar isso. Após escolher pás brancas de ventilador de teto, organizei 2 estilos ao redor do perímetro de uma pequena tábua de cortar de madeira, com o lado bom para baixo. Você pode pintar as pás do ventilador da cor que quiser, mas prefiro tons neutros e vou deixá-las brancas porque gosto de flores brancas, especialmente margaridas. Escolhendo o lado branco de 4 pás planas, eu pré-perfurei buracos na parte de trás e depois as prendi à tábua de cortar com parafusos. Depois, apoiei as pás na cerca para decidir onde pendurá-las. Virei o trabalho com o lado bom para cima, inseri um parafuso no centro da tábua de cortar e prendi as pás na cerca. Pegando outras 4 pás que ainda estavam presas ao suporte, eu as fixei na cerca com parafusos entre as outras pás, o que deu um efeito elevado muito legal. Depois parafusei parafusos de cabeça preta e larga ao redor da tábua de cortar. Eu quase cobri toda a tábua de cortar com parafusos para dar mais textura, até que tive uma nova ideia. Amarrei barbante em um parafuso e fui passando de um para outro, como em um projeto de arte com fios. Depois revirei meu galpão e achei um velho pedaço de mangueira. A mangueira foi posicionada no topo da flor e depois presa à cerca com um parafuso. Enrolei a mangueira de forma divertida, deixando os buracos voltados para baixo, parecendo que crescia do chão. Cuidei para que as curvas fossem suaves e os parafusos não apertassem demais, garantindo um visual livre. Em seguida, peguei alguns outros itens que achei que poderiam parecer folhas interessantes. Algumas placas de carro verdes foram fixadas de forma arredondada ao longo da mangueira para completar o visual. Por fim, usei um protetor de madeira e pintei todas as áreas cortadas do ventilador de teto que poderiam se desgastar rápido. Depois, organizei o bancada de jardinagem feito de carretel de cabo com ervas e vasos para completar o jardim. A flor criada com o ventilador de teto chama a atenção e diverte, trazendo um destaque visual único ao enfatizar o tema do jardim com um toque de fantasia e charme. Adoro como as folhas de placa de carro combinam com as estampas divertidas das latas de café, trazendo cor e interesse. Espero que isso te inspire a usar pás de ventilador de teto e dar um toque lúdico no seu jardim neste verão. Quero transformar esse balaústre em algo divertido para o quintal. Vou pintá-lo desse azul lindo. Vou pintar ambos os lados do balaústre para deixá-lo de uma cor só e garantir que as pontas também fiquem cobertas. Também quero adicionar cores extras. Vou adicionar um pouco de verde sálvia em algumas das partes redondas menores. Acho que usar um pincel pequeno nessas partes ajuda muito. Agora vou cobrir o balaústre inteiro com o esmalte perolado. Depois de seco, vai adicionar o brilho perfeito. Recentemente encontrei esse pedaço de duto de secadora na loja de reutilização. Vou começar cortando-o ao meio. Posso fazer isso com uma tesoura comum. Agora que já cortei pelo meio, vou cortar uma seção. Com essa extremidade cortada, quero achatar. Se assistir ao nosso canal faz você querer pegar algo velho e esquecido, transformar em algo bonito e começar a filmar todo o processo, tem uma ferramenta que pode facilitar tudo, pois ao começar a editar, logo você precisa de outras coisas também. Imagens, músicas, efeitos sonoros, templates, e encontrar tudo isso pode levar horas se você estiver começando do zero. É por isso que eu uso o Storyblocks. Storyblocks é uma ferramenta criativa tudo em um. Ela reúne imagens, músicas, efeitos sonoros, templates e muito mais, tudo em um só lugar. Assim você pode focar em contar a história em vez de ficar pulando entre plataformas. Ele te dá acesso a uma enorme biblioteca criada por pessoas. Seja para imagens aconchegantes de casa, cenas de ferramentas ou detalhes que completam seu vídeo, está tudo ali. Também oferecem ferramentas de IA para simplificar a produção. A narração por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar uma narração natural e,
Se você precisar de imagens personalizadas, use a IA deles. A edição de vídeo com Runway permite gerar e aprimorar cenas mais rápido, mantendo o controle criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de templates diretamente no Premiere Pro e no After Effects. Com o plugin Storyblocks, o Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica para começar a contar histórias melhores. Acesse o link na descrição ou escaneie o código QR. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então aproveite agora. Agora, vamos voltar ao projeto. Na verdade, é bem fácil de achatar, basta pressionar até que fique plano. Agora que já cortei as 4 seções, quero transformá-las em asas. Vou fazer 2 tamanhos diferentes, então teremos 2 maiores e 2 menores quando eu terminar. Para dar um pouco de cor às asas, vou passar levemente um pouco de tinta azul nas pontas. Também vou adicionar um pouco de verde sálvia no meio e depois um pouco de tinta creme nas pontas das asas. Vou usar alguns preguinhos e um martelo para segurar as 4 asas no lugar. A última coisa que preciso é colocar uma cabecinha. Eu já pintei uma bolinha com tinta azul e verniz perolado e agora vou usar um pouco de cola para fixá-la no lugar. Adoro como essa libélula gigante ficou divertida. Ela deixou a cerca mais colorida e foi bem fácil de fazer. Espero ter inspirado você a criar amigos gigantes para o quintal neste verão. Obrigada por assistir a este episódio do Home Talk. Até a próxima! Sempre quis fazer algum tipo de arte de jardim com metal e enquanto estava em um mercado de pulgas, vi essas placas de carro e soube que poderia fazer algo com elas. Quis fazer uma flor, então coloquei a placa de carro sobre papel branco e cortei no tamanho certo. Depois, dobrei o papel ao meio e cortei metade de uma pétala para fazer o meu molde. Abri o molde da pétala e coloquei-o no verso da placa de carro. Contornei com uma caneta permanente e, usando uma tesoura para metal, cortei a pétala. Eu fiz 5 pétalas ao todo. Eu queria que as pétalas ficassem dobradas, então levantei as bordas com um alicate. Também usei uma lata de tinta pequena e passei a placa pela borda da lata para curvá-la. Para o centro da flor, cortei uma placa ao meio e depois recortei um círculo. Fiz cortes no centro do círculo e dobrei esses cortes para cima. A parte difícil foi como prender as peças juntas sem uma ferramenta para soldar. Fiz um furo no centro da peça central e depois fiz furos nas extremidades de cada uma das pétalas. Coloquei o parafuso em cada um dos furos e, em seguida, usando uma tampa de caixa elétrica, fiz um furo no centro dela e um furo de cada lado do furo central. Coloquei o parafuso pelo furo central e prendi tudo junto com uma porca. Passei uma abraçadeira plástica por esses 2 furos laterais na tampa da caixa e depois coloquei a estaca para plantas ao redor do parafuso, prendendo-a com as abraçadeiras. Adorei o resultado e fiquei orgulhosa de descobrir como unir as peças sem usar uma ferramenta para soldar. Espero que isso te inspire a fazer algo que você nunca imaginou que conseguiria fazer. Próxima vez na loja de $1, não ignore a seção de jardinagem. Para iniciar meu projeto, retirei a corrente de pendurar. Eu não preciso dela para este projeto, mas sempre posso guardá-la para usar em outro. Depois que removi a corrente do meu cesto de arame, fiquei apenas com o cesto e o forro. Em seguida, vou pegar o forro plano que comprei e vou colocá-lo sobre uma tela de galinheiro. Usando um alicate de corte, vou recortar ao redor dele, mas quero garantir que eu deixe pelo menos uma borda de 2,5 cm, assim terei bastante tela de galinheiro para trabalhar. Após cortar toda a tela de galinheiro, vou encher o forro redondo com terra para vasos. Depois, coloco o forro plano por cima e, em seguida, a tela de galinheiro. Você precisa garantir, neste momento, que coloque o forro de volta no cesto de arame, pois isso vai segurá-lo com mais firmeza para que você possa trabalhar corretamente. Pegue o forro plano e empurre-o sob a borda do forro redondo. Depois, vou recolocar a tela de galinheiro por cima. Vou cortar o necessário para deixar só pequenos pedaços da tela de galinheiro que posso dobrar sob a borda do cesto de arame. Vou continuar trabalhando ao redor, por isso deixei a tela de galinheiro mais comprida para garantir que teria material suficiente para dobrar sob o cesto de arame. Vou pegar meus 4 vasinhos de terracota e uma arruela de borracha. Vou enrolar um pouco de arame de artesanato ao redor dela, torcendo bem firme, e então vou pegar as pontas do arame e o que vou fazer é passar essas pontas pelo buraco do vasinho de terracota e puxar bem apertado.
Então, o que eu tenho aqui é só uma pequena âncora que vai segurar meu vasinho de terracota, porque vou pegar esses 4 e vou prendê-los aqui em cima da minha tela de arame. Vou colocar 2 na frente, enrolando-os na tela de arame, usando o arame do vasinho de terracota preso com a arruela de borracha. Depois, na parte de trás, vou colocar os 2 um pouco mais espaçados. Depois que eu prender todos com o arame, só aperto bem para garantir que estão firmes, e quando viro, o que tenho é um suportezinho bem legal. Agora, para esse projeto, o que eu quero fazer, já que vou transformar esse vasinho em uma tartaruguinha fofa. Então, vou pegar um pouco de tela de galinheiro e vou moldar mais ou menos em formato de cilindro, tentando modelar o melhor que eu puder com as mãos para fazer a cabeça da tartaruga. Depois, vou preencher isso com um pouco de musgo artificial e folhagens, e então vou prender usando as pontas da tela de galinheiro que estão sobrando nas extremidades do cesto de arame. Enrolo as pontas ao redor da borda do cesto de arame. Tem bastante arame aqui para trabalhar, e eu uso o arame porque assim posso moldar a cabeça da tartaruga para que ela fique em pé do jeito que eu quiser. Vou repetir esse processo, mas mudando um pouco o formato do rabo da tartaruga. Agora, o que eu vou fazer é pegar uma tesoura e cortar alguns buracos na parte de cima do forro marrom da cesta, depois vou abrir bem para deixar a terra exposta e então vou simplesmente colocar as plantas que eu gosto. Então, estou só fazendo buracos em diferentes lugares e colocando vários tipos de plantas, certificando-me de adicionar um pouco de terra extra para deixá-las firmes. E este é o meu vasinho de tartaruga adorável finalizado. Essa tartaruga está tão fofa, ela ficou incrível na minha varanda e ficou melhor do que eu poderia imaginar. Espero que este projeto inspire você a soltar a criatividade na decoração do seu jardim e da varanda neste verão. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até o próximo vídeo. Então, eu tenho uma variedade de ferramentas de jardim vintage na minha caixa de ferramentas aqui e tenho a tampa de um tambor de óleo. Você vai precisar de uma furadeira com uma broca para metal para encaixar a peça do relógio. Vamos marcar onde as nossas ferramentas vão ficar. O que eu fiz foi criar um molde usando um pedaço de papel que era só um pouco maior do que o ponteiro grande. Suas peças precisam ficar dentro desse espaço ao redor do molde. Algumas dessas ferramentas são mais fáceis de prender que outras, então cada uma será presa de forma diferente. Mas é só furar 1 ou 2 buracos, escolher o fio, prender e torcer atrás. Certo, então já prendi o 12, o 3, o 6 e o 9. Agora vou colocar todas as outras ferramentas. Agora vem a melhor parte, pendurá-lo na parede. Escolhi pendurar isso bem acima da nossa porta dos fundos, assim todos os nossos convidados vão ver exatamente que horas são quando chegarem.